The Boys continua rendendo boas teorias e, meu Deus, cada episódio é uma porrada diferente. Teve muita gente que não gostou desse episódio 4, porque não teve muito desenvolvimento a história. Teve gente que até considerou um filler, que daria pra tirar esse episódio fora e continuar. Só que eu acho que isso aqui traz coisas muito importantes. Esse episódio mostrou a motivação da Luz Estrela voltar, falou mais sobre o passado do Soldier Boy. O Ryan sumiu de novo, teve aquele cara lá na parede. Cara, teve muita coisa que a gente pode pegar e tentar entender o que vai acontecer daqui pra frente. Eu tenho mais teorias novas aqui que eu criei, que eu encontrei, que eu vi pessoas falando e que eu achei muito interessante trazer pra cá. Só que antes disso eu quero te pontuar algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, sobre a insanidade do Pátria. Logo no comecinho do episódio a gente vê o Pátria faceiro, olhando ali, né, o quadrinho dele, do filho dele. Só que, cara, aqui eu notei duas coisinhas, tipo, por que o Pátria tá satisfeito vendo aquela foto dele do Ryan? Se ele deu uma tunda no guri, e se aquele dia que foi tirada a foto foi o dia que ele estourou a cabeça de um luz estrelista. Tipo, não faz muito sentido ele tá sentindo, parece que, alegria de tá vendo aquela foto ali. Isso nos dá mais um breve desequilíbrio de como tá a mente do Pátria. Enquanto isso, o Ryan tá lá na Pensilvânia sendo cuidado pelo Bruto, num esconderijo, e o Bruto dá um spoiler, porque é uma coisa muito antiga, né? Sobre o Império Contra-Ataca lá de Star Wars. O guri não entende a referência com o Darth Vader e tudo mais. Isso nos mostra o quanto talvez ele fosse inocente enquanto estava sendo cuidado pela mãe, de que, cara, não podia ver um Star Wars, não podia ver um Indiana Jones, nada que tivesse violência. E isso tem a ver por ele conhecer o Harrison Ford, não como o Han Solo, não como Indiana Jones, mas sim por um papel de um cara de um filme chamado Uma Segunda Chance, que quase ninguém conhece. Eu acredito que essa referência a Star Wars tem muito mais a ver do que a gente imagina. Eu até vou trazendo na parte da teoria depois. Aqui o Capitão Pátria, ele se aceitou o novo Messias, ele quer que todo mundo diga que ele quer se anunciar e tudo mais. Acontece dos The Boys irem lá pro Fort Harmony, porque lá é pra ter o V1, mas acontece aquilo de que o V1 provavelmente vazou lá no lençol freático e acabou criando uma vegetação parasita, além de fazer as pessoas que têm contato com o ar ali fiquem piradaças com muita raiva e acabem se matando. E o centro de tudo isso era um cara colado na parede chamado Quinn, que era um ex-cobaia da VOT, e que eu não vi ninguém falar ainda sobre quem pode ser esse cara. Eu trouxe uma teoria que eu imaginei que possa ser, que tu vai ficar sabendo depois, fica aí. Naquele negócio de todo mundo se matando ali, quem acabou salvando o dia foi o francês, que ele tava sóbrio porque o cérebro dele já usou tanta droga que ele nem sente mais nada, que quando o Soldier Boy e o Capitão Pátria chegaram lá, depois do Soldier Boy prender o Capitão Pátria lá naquele lugar lá anti-super, o francês indica ele, o Soldier Boy conhece aquele cara ali, e o Soldier Boy acaba matando esse cara e fazendo com que o efeito desse vírus parasse, fazendo todo mundo voltar ao normal. Achei muito bom a comparação daquela vegetação e tudo mais com o The Last of Us, só que até ele fala que não, é mais um The Walking Dead com sei lá o que. Eu achei engraçado que teve um cara nos comentários que disse que as minhas teorias anteriores estavam muito erradas, que era pra eu tomar cuidado. E cara, uma dessas teorias é que eu imaginei que a Luz Estrela, no final do outro episódio, que ela saiu voando, fugida, que ela ia atrás do pessoal do Gen V. Mas ela foi atrás do pai dela. Nunca que a gente imaginaria que ela iria atrás do pai dela. Tipo, ela ainda tem pai? Sim, ela tem. Ela foi lá visitar ele pra pedir conselhos e tudo mais. O cara tá casado de novo. Já fazem 20 anos que eles não se veem. Ela agora tem um irmão Red Pill, de tanto consumir conteúdo da VOT. E cara, mesmo eles trazendo essa parte de desenvolvimento da Luz Estrela pra cá, e mesmo sendo meio chato, acaba sendo meio interessante, porque a gente acaba vendo o quanto a sociedade tá corrompida ou se deixando corromper pra não morrer ou pra não ser punida. O irmão dela também é interessante se a gente parar pra ver, porque, cara, é o que acontece nos dias de hoje também. A gente acaba externando o que a gente assiste. E o que a gente assiste, às vezes, até forma nosso caráter. Então imagina alguém que só vê bosta na televisão. Essa pessoa vai ter uma mentalidade bosta. Então, querendo ou não, isso deu aquela freada, mas foi bom. Foi interessante acontecer. O esquema ali do Black Noir de aparecer o cara ali, ele dizendo que ele tava só atuando e tudo mais, que dali foi brochável demais. Estragou com toda e qualquer teoria de que qualquer pessoa poderia estar imaginando. Mas a gente consegue
consegue tirar uma coisinha disso daí, a gente consegue ver o quanto o Black Noir tá insatisfeito com o amigo dele, o Profundo, e eu acho que isso vai levar pra um lugar. Eu vou trazendo as teorias disso também. A Ashley acaba sabendo que o Father, o pai, tá com um rombo de milhões de dívidas da igreja, juntando com isso o Capitão Pátria querendo ser Deus, eles acabam fundando a Igreja Democrática da América, onde os Estados Unidos são o governo de Deus e o Capitão Pátria é o profeta. Segundo as pesquisas que eles fizeram, eles viram que chamar ele de Deus não daria muito certo com o público, então botaram ele como profeta. Que também não dá certo, né, mas na série dá. Nós tivemos uma citação ao Bombástico, que foi um dos heróis lá da época do Soldier Boy. Ele é o terceiro super mais antigo do mundo, depois do Soldier Boy e da Tempesta. E esse cara já foi citado pela Mana Sábia. Só que a gente ainda não sabe muito sobre ele, mas a gente vai ver ele no spin-off, a Vault Rising, que vai ser com o Soldier Boy. Tivemos aquela cena maravilhosa do Soldier Boy trancando o Capitão Pátria naquele negócio anti-super, que eu já vou comentar um pouco mais sobre aquilo também. E que de início, na hora que prendeu ele ali, eu fiquei, cara, o Capitão Pátria vai ficar preso aí até o final da temporada. O pessoal vai esquecer ele e no final da temporada alguém vai libertar ele, sei lá. Mas em seguida ele já foi solto ali, então nem deu tempo de pensar em... Quer dizer, deu tempo de pensar sim. Enfim, tu me entendeu. Não deram esse gosto, deixando pro outro episódio. Achei que o francês ia de Vasco. Vamos todos cantar de coração. Como dizem, né? Achei que o francês ia bater as botas, o Soldier Boy ia explodir tudo ali, ia matar o francês junto. E é algo que até tem muita gente falando que isso foi um problema, porque normalmente o Soldier Boy, quando faz aquilo lá, ele estoura, ele meio que explode e tal. E só foi o raio direto no cara ali da parede. Mas teve momentos assim que nem aconteceu com a Químico, quando ele tirou os poderes da Químico. Isso aconteceu de esse raio dele ir só reto na Químico também. Então, ok, mas eu jurei que o francês ia de arrasta pra cima. Depois de assistir tudo isso, eu separei 8 teorias cabulosíssimas e novas, que eu até vi gente falando, mas tem umas que, cara, eu tirei da minha cabeça, achei que poderia ser. Vamos ver o que vai acontecer e se eu vou acertar dessa vez. Só que antes disso, já aproveita e se inscreve aqui embaixo. Dá um like pra esse vídeo chegar em mais pessoas, ativa as notificações porque o YouTube não tá entregando os vídeos. É o sininho no ladinho ali do inscreva-se. Tem gente que tem o botão do hypar. Dá um hype aí também que isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas, tipo o like. E se tu quiser ajudar a gente com uma iluminação, um cenário melhor e tudo mais, fazer a gente se manter aqui firme e forte e eu poder largar o meu emprego integral, seja membro aqui do canal, isso vai ajudar a gente ainda mais. Agora tá na hora de teorizar. Minha primeira teoria é sobre a Tempesta ser a mãe do Capitão Pátria. Eu já vi gente falando sobre isso, mas eu só vi algumas. Não é algo assim que todo mundo tá falando. É uma ideia que eu vi em lugares isolados. Eu achei interessante trazer pra cá. Por que que eu acho que a Tempesta possa ser a mãe do Capitão Pátria e isso vai ser épico demais? O Soldier Boy, ele dormiu com a Tempesta. Ele contou nesse último episódio. E o Capitão Pátria também já dormiu com a Tempesta. E tipo, isso aí já dá um gatilho, sabe? E o que a gente sabe sobre a Tempesta? A gente sabe que a Vought sempre disse que a mãe do Capitão Pátria era uma fugitiva que recebeu alguns $1000 pra ser uma barriga de aluguel. Só que isso pode ser mentira, né? Porque a Vought simplesmente... Por que a empresa criaria uma arma suprema usando o DNA do maior herói deles? Junto com um civil normal e qualquer um, o maior herói deles, no caso é o Soldier Boy. Não faz sentido nenhum pra Vought isso. Eles usariam o óvulo da mulher mais forte da época. Faz total sentido eles usarem um óvulo da mulher mais forte que eles conseguiriam ter, que era a Tempesta. Tem mais. Na série, o Capitão Pátria disse pro Soldier Boy que a Tempesta tinha se matado. O Soldier Boy não aceitou aquilo. Ele disse que ela nunca faria isso. E se ele viu o corpo dela? O Capitão Pátria fica quieto e só vira as costas. E isso faz a gente pensar que a gente não viu um funeral dela, só viu o anúncio. E até agora, todos dos 7 que morreram, já apareceu o funeral. Será que a gente vai ter alguma revelação aí no final? Será que a Tempesta tá viva, escondida em algum lugar? De repente vão deixar essa revelação lá pro Vault Rising? Cara, alguma coisa tem a ver. Tem alguma coisinha aí, uma pedrinha no sapato. A minha segunda teoria é sobre o Jared Padalecki, que vai ser agora o Cigar Maratona, a gente ficou sabendo. Que é um cara que era tipo o Trem-Bala nos quadrinhos. E a gente também vai ter nessa mesma cena, pelo que dá pra entender,
o Misha Collins, que a gente não sabe quem que ele vai ser. Tem vários lugares indicando que eles vão aparecer no episódio 5, e tem uma galera dizendo que eles são namorados ou casados, enfim. Cara, isso seria muito fanfic pro pessoal que acompanhava o Supernatural, que a galera gostava muito de fazer o Sam e o Jim se beijando, um ou o outro beijando o Castiel, que é o Misha Collins. Então, cara, isso vai ser muito fanfic e o pessoal que pegar a referência vai achar muito bom. Só que eu não sei se o Misha Collins vai durar muito, não. Eu acredito que, tipo, vai rolar uma luta entre o Soldier Boy e o Sr. Maratona. E nós temos um momento, numas imagens aí, que aparece o Sr. Maratona coberto de sangue e alguém, tipo, como se tivesse explodido na volta dele. Infelizmente, eu acho que vai ser o Misha Collins. Vai ser, tipo, aquele personagem que a gente tava esperando e aparece pra morrer, sabe? Tem muito cara do Misha Collins. Bom, de uma forma ou de outra, eu acho que isso vai ser muito bom. O Ryan sumiu, né? Mas pra onde que ele foi? Eu acredito que ele foi atrás da Zoe. Eles vão acabar descobrindo isso com o GPSzinho que o Bruto botou dentro do casaco do Ryan. Ou até aquilo nem vai funcionar mais, de repente. Mas, tipo, e essa ideia até faz sentido porque ela é neta do Stan Edgar. Ela é filha do Samir. Ele tá de cara tanto com o Capitão Pátria quanto com o Bruto. Eu acho que esse guri vai procurar a Becca pra pedir pro Samir fazer uma nova versão do vírus e ele tentar se vingar dos dois, do Bruto e do Pátria. Eu acho que seria muito interessante. Eu não sou muito fã dessa teoria, mas tá aí pra gente, né, dar uma brincada, dar uma pensada. Minha quarta teoria é a importância do Star Wars na trama aqui, referente ao final de The Boys. Eu acho que ele não foi citado em vão lá pro Ryan, porque olha só, na luta final do Império Contra-Ataca, o que a gente tem ali é o Luke e o Darth Vader lutando junto pra matar o Palpatine. E no Retorno do Jedi, o Darth Vader acaba dizendo pro Luke que ele é o pai dele. Eu vi alguns canais dizendo que o Ryan seria como se fosse o Luke, o Darth Vader o Bruto e o Palpatine o Pátria. Até faz sentido, de certa forma. Mas, e se, ok, além disso, a revelação do Darth Vader pro Luke, dizendo que ele era o pai, fosse a revelação da Tempesta pro Pátria, dizendo que é a mãe dele. Isso ia ser muito bom. Além de, no final, a luta ser o Pátria e o Soldier Boy contra o Bruto, que seria o pai e o filho contra um vilão, porque o Bruto tá longe de ser herói, né, cara? Ainda mais com as ideias que ele tá na cabeça. Então eu tava pensando, se a gente invertesse esses papéis, ficaria interessante, não? Minha quinta teoria é que os supers vão se dividir, cara. O jogo aqui vai virar. Eu acredito que o Black Noir, por causa do Profundo e do próprio Capitão Pátria, né? A Espoleta, que aliás eu ouvi falar que até ela pode acabar ficando grávida do Soldier Boy. A Sábia e o Ryan, eu acho que vão ficar contra o Capitão Pátria no final. A favor do Pátria vai ter o Profundo, porque ele quer se provar o fodão. A Ashley, o pai, o Sr. Maratona e o Soldier Boy. E depois que eles se matarem ali, todos vão ficar contra o Bruto. Quem sobrar vai ficar contra o Bruto. Porque eu não sei se tu percebeu, mas assim como ninguém gosta do Capitão Pátria, também ninguém gosta do Bruto mais. O que tu acha? Acho que faz sentido? Minha sexta teoria é: eles comentaram sobre o Bombástico ser o cara que pegou o vírus, né? Mas será que foi mesmo o Bombástico? E por que ele iria pegar o V1? A gente viu que ele deixou um pacotinho de pozinho mágico branco, né, pra trás. Tem gente falando que ele pode ter pegado o vírus para vender e pra sustentar o vício dele na droga ali, mas eu vi outras pessoas falando que pode ser o Sr. Maratona que foi lá pegar. Até isso também teria uma ligação e explicaria por que o Soldier Boy tá lutando contra ele nas imagens aí que estão na internet. E além disso, tem a teoria de que realmente a Mana Sábia manipulou o Soldier Boy pra ir lá pra ele e o Capitão Pátria se tretarem, mas ela sabia que o V1 não tava mais lá, porque ela mandou ou o Bombástico ou o Sr. Maratona ir lá buscar. Cara, isso ó, porque, cara, tá óbvio que a Mana Sábia não tá afim de ficar do lado do Capitão Pátria, né? E que ela tá planejando alguma coisa assim. Tem só mais duas teorias, a 7ª e a 8, que estão, olha, enlouquecedoras. Mas antes, tu já se inscreveu? Deixou teu like aí? Comenta alguma teoria que eu possa ter deixado de falar. De repente eu trago a tua teoria pro próximo vídeo. Mas vamos seguir. Minha 7ª teoria é que tudo que a gente sabe até agora vai ser usado pra matar o Capitão Pátria. Se ele morrer, tá? Porque, que nem um vídeo passado eu já disse que talvez ele não morra. Mas se ele morrer, a gente tem 3 grandes indícios de como podemos matar o Capitão Pátria. A gente tem aquela fonte de urânio enriquecido, que tirou praticamente todo o poder dele, deixou ele extremamente fraco. Até eu achei muito legal que isso, se tu não notou, foi
fortemente uma referência ao Superman e a Kryptonita dele. O negócio ali verde, o jeito que ele foi ficando. E essa referência se confirma porque lá por final, quando o pai tá anunciando o Capitão Pátria, ele fala, que ele é o nosso super-homem. Cara, aí entregou a referência. Achei muito da hora. A segunda maior fraqueza do Pátria é que a gente sabe que ele depende do amor das pessoas. E a gente sabe que as pessoas não amam ele pelo que ele é. Amam ele por ter medo dele. E a terceira coisa que passou, de repente, muito despercebido por ti, mas quando eles estavam caminhando em direção ao Fort Harmony, ele prendeu a capa num galho. E aquilo atrapalhou ele. Ele tava caminhando, prendeu... Ele teve que parar, tirar o galho dali. Cara, vai dar alguma merda de essa capa prender alguma coisa, alguém pegar na capa dele pra fazer algo. Alguma coisa referente à capa pode ter a ver também com a morte dele. Essa capa vai atrapalhar ele de alguma forma. Se tu já viu Os Incríveis, tu sabe do que eu tô falando. E a minha oitava e última, cara, é a mais brilhante que eu já pensei. É que, por que será que o Soldier Boy ficou tão abalado por ter matado o Quinn, o cara que tava colado na parede? Se tu parar pra analisar esse episódio, tu vai notar que foi citado em certo momento que o irmão dele ganhou uma medalha de prata na batalha de Enzo, lá da Segunda Guerra Mundial. E o Soldier Boy ficou enciumado, pediu pro pai dele pra ele participar dos testes da VOT. E se o Quinn for irmão do Soldier Boy. Tipo, ele demonstrou muito ódio pelo cara momentos antes de matar ele, de fato. Mas depois ele ficou muito na bad, ele ficou extremamente mal. Ele até queria morrer. E ia deixar o Pátria matar ele. O orgulho dele, o ego dele nunca permitiria isso. Tem que ser alguém extremamente importante na vida dele. E se aquele ódio todo fosse tipo só uma inveja, de repente? Uma inveja do irmão, né? Ou realmente o irmão dele era um escroto com ele, mas Soldier Boy amava ele, porque é irmão. Olha, eu acho que faria total sentido. Até porque o Soldier Boy nunca se importou com ninguém. Tu tem teoria melhor? Comenta aqui embaixo, aproveita, se inscreve, deixa teu like, hypa o vídeo aqui se tu tiver o botão. Eu tenho outros vídeos aqui do ladinho que tu pode assistir. Te vejo semana que vem. Grande abraço e até mais.